E a senhora, o nome da senhora? Qual é o nome da senhora? O seu nome? Meu nome é Teresa. Teresa. Muito bem-vindas. Bom, eu já preparo agora aqui. Tá aberto. Beleza? Gente, boa tarde. Meu nome é Orlando. Eu sou um dos voluntários da casa. E boa tarde para quem está no Facebook também. E eu vou contar uma coisa para vocês. Essa é a minha primeira palestra presencial no Go Stephen. Eu já fiz palestra em outras casas, né? E também fiz várias palestras online durante a nossa querida pandemia, né? Pelo Facebook. Mas aqui presencial é a primeira. Então, estou muito feliz de poder estar aqui, né? E estar fazendo a palestra hoje. E tô nervoso, menino. Beleza, não tem motivo para ficar nervoso, somos todos aprendizes aqui, estamos todos aprendendo, na verdade. Então eu gostaria de iniciar com uma oração. Então, pedir a todos para que fechem os olhos neste momento, e eu vou pedir 2 respirações bem profundas. E neste momento, nós sentimos a presença dos mentores espirituais da nossa casa, como Stephen. Pedimos permissão para iniciar os trabalhos da palestra de hoje. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste sábado à tarde e poder conversar e aprender um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Jesus, sobre a doutrina espírita, que possamos estar inspirados, com a mente aberta e com a certeza de que sairemos daqui melhores do que entramos. Que possamos sentir este bálsamo que a espiritualidade derrama em nós neste momento, de paz, de harmonia, e que assim possamos dar início aos trabalhos na nossa casa. Que assim seja. Assim. Então tá, gente. Então o nosso tema de hoje é bastante interessante, é o ser humano e a natureza. Essas coisas não caem pra gente por acaso, essa palestra caiu pra mim porque é um tema que eu pessoalmente adoro. E o tópico principal, nós vamos abordar vários tópicos aqui, mas o tópico principal foi extraído da Gênese, né? Gênese capítulo 10, itens 24 e 25. E eu também peguei bastante coisa, como não poderia deixar de ser, eu também peguei bastante coisa do Livro dos Espíritos, né? Essa aqui é a versão em inglês do Livro dos Espíritos. E aí, antes da gente começar, eu acho que todos aqui sabem, mas eu achei que era prudente falar um pouquinho sobre a doutrina espírita e a decodificação da doutrina espírita, né? Então, ela foi decodificada por Allan Kardec, que na verdade se chamava Hippolyte Léon Bélizard Rivail, né? Allan Kardec era francês, ele era um professor, um pesquisador, um educador, um estudioso, era um cara com muita disciplina, né? E ele não era um religioso, ele não era santo, ele não era padre, ele não era nada disso, mas ele tinha muita metodologia e tinha muita disciplina. E ele é escolhido pela espiritualidade justamente em função dessa disciplina e metodologia que ele tinha para decodificar. E o que significa decodificar? Naquela época, na França, estavam havendo vários fenômenos mediúnicos, né, de contato entre os encarnados e os desencarnados. Eles se interessam muito por aquilo, porque Allan Kardec nunca aceitou misticismo como explicação. Apesar dele vir da Igreja Católica, ele não aceitava misticismo. Ele queria mais, ele queria explicação científica, ele era um pesquisador, ele era um professor. E aí ele se aprofunda, e ao se aprofundar, ele vai em várias dessas reuniões. Um dos espíritos, numa dessas reuniões, sugere para ele, fala, você devia mudar seu nome e deixar de ser o Hippolyte professor, para passar a ser o decodificador, né? E aí, então, que é escolhido o nome Allan Kardec, e ele assina todos os livros. Durante esses quase 10 anos, né, mais de 10 anos, Allan Kardec, então, escreve os 5 principais livros da doutrina espírita. Tem um 6º livro aqui, que são as obras póstumas, que, como o nome já está dizendo, foi publicado depois que Allan Kardec fez a passagem. Ele fez a passagem muito cedo, com 62 anos, aqui, logo depois que ele terminou a Gênese, ele teve um aneurisma cerebral e acabou fazendo a passagem.
Então, essa é a obra, essa é a decodificação da doutrina espírita. E a Gênese, que é este livro muito interessante aqui, é o último livro, sem considerar obras póstumas, é o último livro da doutrina, é o que mais busca buscar relações entre a religião e a ciência. Que isso é o verdadeiro foco do espiritismo, a fé raciocinada, né? A gente deixa todo aquele misticismo de lado e passa a tentar entender como funcionam essas questões da fé. E é a fé raciocinada que então nasce com o espiritismo. E a Gênese é quase um livro técnico. Você lê a Gênese assim, parece que você, às vezes não. Boa parte do livro é um livro de ciências, não é nenhum livro de religião, né? Então vamos lá. Então a frase que caiu para hoje sobre o ser humano e a natureza é a seguinte: os animais de organização complexa são uma transformação ou um desenvolvimento gradual de início insensível da espécie imediatamente inferior e assim pouco a pouco até o ser primitivo elementar. Complicadinho, né, gente? Complicadinho, um pouquinho complicado. Então vamos explorar isso de uma forma um pouquinho diferente. Vamos primeiro entender o que o livro dos Espíritos fala em relação aos reinos da natureza, para a gente entender qual é a relação do homem com a natureza. O primeiro reino é o reino mineral, que está aqui representado por essa pedrinha muito bonitinha, que é uma ametista. Que é uma ametista, ok? Então, o reino mineral não respira, não se move, não tem vida aqui, mas tem uma vibração. Ele faz parte de um dos reinos da criação. Tem uma vibração. A ametista eu não sei como é que é a vibração dela, mas eu sei que os cristais, por exemplo, têm uma vibração muito pura, muito evoluída. Muita gente usa cristais, por exemplo, em casa para que ajude nas vibrações, para que harmonize, para que traga boas energias para casa. Então, existe vibração, mas não existe vida, não respira, não se alimenta, nem nada disso. Este é o reino mineral. E aí temos o reino vegetal, que é representado aqui por essa plantinha muito bonitinha que se chama celósia. Na câmera, na live. Na câmera, não posso esquecer da câmera, essa plantinha que se chama celósia. E o reino vegetal, na verdade, é um pouquinho diferente. Ele respira, ele se alimenta, como vocês veem aqui, ele busca nutrientes do solo, dos minerais, ele busca nutrientes. Ele tem vida, mas ele não se move, ele não tem nenhum tipo de manifestação. E aí, aquela frase anterior, que ele estava se referindo, a Gênese está se referindo à transição de um reino para o outro. Por exemplo, existem vegetais carnívoros que se aproximam demais de um animal. Ainda não são um animal, porque ele não se move, ele está ali plantado no solo, mas ele já se alimenta de insetos. Então os vegetais carnívoros já fazem parte de uma transição entre o reino vegetal e o reino animal. E aí chegamos então ao reino animal, que são dotados de vitalidade, que tem uma inteligência instintiva limitada. Fabi não briga comigo, eu vou explicar isso daqui a pouco. E possui uma espécie de inteligência cujo exercício é satisfazer suas necessidades físicas. Muito interessante a pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 595. Os animais têm livre-arbítrio? Não são simples máquinas, okay? Mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Então os animais, na verdade, não têm livre-arbítrio. E por que isso é um foco? E os espíritos, quem quiser depois pode ler em casa, da pergunta 590 até 610, é praticamente só esse tema. Por que eles batem tanto nesse ponto? Porque depois viemos ao reino hominal. Né? O reino hominal... desculpa, eu esqueci de falar que o reino animal está representado pelo coalinho aqui. E chegamos então finalmente ao reino hominal, e essa é uma grande diferença do espiritismo com a ciência. A ciência para nos três reinos, o mineral, o vegetal e o animal. Por quê? O DNA de um homem e o DNA de um chimpanzé é 97% idêntico. Okay? Então, para a ciência, é muito pouca diferença. Um homem é um animal. Né? Para o espiritismo, não. O espiritismo lança o reino hominal principalmente por causa disso aqui. Temos o pensamento contínuo, o livre-arbítrio e a responsabilidade moral que os animais não têm. Que um chimpanzé não tem, que um cachorrinho não tem. Então, qual a grande diferença aqui?
o animal ele tem inteligência, ele tem, por exemplo, a Amora, minha cachorrinha, né? Quando eu vou lá pegar janta todo dia, ela fica pulando no meu pé, certo? Isso é livre-arbítrio? Não, isso é mecânico, ela sabe porque ela vai pular no meu pé, porque eu vou dar um pouquinho de arroz e vou colocar lá vou colocar no potinho dela, certo? Agora, a minha filha, que briga comigo, às vezes, porque eu vou lá e dou comida para ela, Amora, tem o livre-arbítrio, certo? Então ela decide quando ela quer e quando ela não quer brigar. Então essa é a grande diferença, certo? E o reino nominal eu gostaria que fosse representado por esse lindo ser maravilhoso aqui, que é a Maria Antônia. Certo? Então, Maria Antônia, você está hoje representando o reino nominal. Aliás, que representação. Se a humanidade estivesse no nível desse reino nominal, que a gente já estava na regeneração, fazia bastante tempo. Né? Então é isso. Então, qual que é a grande diferença? O espírito encarnando-se no homem, transmite o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Tá? Então, e eu coloquei essa última pergunta aqui sobre esse tema, justamente porque tem muitos animais que são mais sensíveis, que são mais inteligentes do que muitos homens brutos e grossos por aí, certo? E isso é verdade, é verdade. Mas qual que é a grande diferença aqui? Existem escalas, né? No reino animal, no reino nominal, o homem vai desde o mais bruto até o muito evoluído. O animal também, ele vai desde o mais bruto até o muito evoluído. Ah, então, mas como que se passa essa transição? Pergunta 604 do Livro dos Espíritos. Kardec vai lá e pergunta, mas então como que acontece essa transição? Os espíritos são muito simples, eles falam, não adianta que você não vai entender agora. O animal evolui numa escala, existem mundos superiores, mundos de regeneração, onde tem animais lá também. E os animais que estão lá também estão mais evoluídos. Ué, por que ele evoluiu para lá e não evoluiu como um homem, então? Não dá para explicar isso ainda. E os espíritos deixam isso muito claro. Apenas entenda que existe uma escala evolutiva em cada um desses reinos. Então eu expliquei tudo isso só para mais ou menos nos posicionar em relação ao homem e à natureza. E o espiritismo e a ecologia acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, né? No meados do século XIX surge o iluminismo, o espiritismo e a ecologia, os primeiros temas ecológicos com Ernst Haeckel, que era um alemão, que começa a tratar de temas de preservação da espécie, de conservação. Ele é o primeiro a surgir com esses temas, né? Porque até então, isso é 1860 e alguma coisa, até então, pouco se falava, o negócio era progresso, né? Vamos ao progresso. Então ele fala sobre isso, e aí o espiritismo e a ecologia surgem mais ou menos ao mesmo tempo, e quando eles surgem vários temas que têm intersecção entre o espiritismo, entre a doutrina espírita e as questões ecológicas. E um único principal que eu vou mencionar aqui agora é o seguinte, que é idêntico tanto na ecologia quanto no espiritismo. Essa questão do homem e o meio ambiente, o homem e o planeta, a relação entre esses dois, na verdade, o homem é o meio ambiente. O ser humano é o meio ambiente. O ser humano tem pedacinhos de planeta. Nós temos pedacinhos de planeta dentro de nós. Minerais, quando a gente vai fazer um exame de sangue, o que aparece lá no exame de sangue que o médico quer checar? Seu potássio, seu sódio, seu manganês, outras coisas mais de minerais, certo? Assim que são, de onde nós adquirimos isso? Ao nos alimentarmos, o solo está cheio desses minerais. Se nós contaminamos o solo, nós estamos contaminando a nós mesmos. A água, quem aqui vive sem água? Ninguém vive sem água. Qual a porcentagem de água no planeta? Mais ou menos 70% do planeta é formado por água, da crosta terrestre é formado por água. Qual a porcentagem de água no nosso corpo? Mais ou menos 70%. Né? Então somos um microplaneta. Na verdade, o ser humano é um microplaneta, tem pedacinhos de planeta. E ao maltratar a água, nós estamos matando a nós mesmos. E a questão do ar também, né? Sem água, sem comer, a gente fica alguns dias. Sem água, poucos dias. Sem respirar, nem 2 minutos, certo? Se fechar tudo aqui agora sem ar, a gente morre asfixiado em poucos minutos, não é verdade? E a gente vem contaminando o ar faz bastante tempo. Então, esse é um aspecto muito importante. Esse tema de, parece que é uma coisa isolada, né? Vamos estudar o meio ambiente. Não, o meio ambiente somos nós. A responsabilidade
que nós temos com o meio ambiente, nós espíritas que temos conhecimento dessa doutrina e dessa teoria, ela é uma responsabilidade moral, ela não é política, ela não é econômica, ela não é social, não é um tema comportamental, é uma questão moral. Se estamos aqui hoje é porque estamos trabalhando para melhorar alguma coisa, certo? Essa alguma coisa no espiritismo a gente chama nos reformar, termos a nossa reforma íntima. A nossa relação com a natureza e com os itens da natureza e com o meio ambiente está diretamente ligada com a nossa reforma íntima e tem que fazer parte da nossa reforma íntima. É claro que a reforma íntima tem muito da relação, né, entre os humanos, é lógico, e isso a gente estuda muito. Porém, o tema natureza tem que estar lá dentro, porque se nós não respeitamos a natureza, se nós não temos essa relação direta de o que eu posso fazer para melhorar o meu tratamento entre eu e a natureza, entre eu e o planeta, está faltando alguma coisa na nossa reforma íntima. Então é uma questão moral. E eu vou acelerar um pouquinho porque ainda tem alguns temas interessantes. Bom, esse cara aqui é um livro maravilhoso, um livro de história e ciências, não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo. Ele conta a evolução do Homo sapiens, nós somos Homo sapiens, certo? Nós somos. Então o que ele diz é o seguinte: antes do Homo sapiens, vários humanos existiu, inclusive junto com o Homo sapiens existiu o homem de Neandertal, conviveram juntos por muitos anos. Alguma coisa acontece num determinado momento que o Homo sapiens começa a se destacar, ele começa a ficar inteligente, ele começa a criar mais coisas, alguma coisa aconteceu, ele não consegue explicar, mas nós que lemos, né, a literatura espírita, nós sabemos muito bem o que aconteceu, né? Seres de outro planeta, de planetas mais elevados, passaram a encarnar na Terra, e esse livro, O Caminho da Luz e o livro dos Lados de Capela trazem isso com muitos detalhes. Então esses seres passaram a encarnar aqui na Terra para que essa espécie Homo sapiens pudesse evoluir. E como eles evoluem? De lá para cá, desde que o Homo sapiens começa a se destacar, a primeira coisa que acontece é uma chamada revolução cognitiva, onde o Homo sapiens ele se desenvolve, ele começa a formar estruturas sociais mais complexas, ele cozinha melhor, ele caça melhor, ele pesca melhor, ele desenvolve ferramentas de mais tecnologia, de tecnologia mais avançada, e a partir dali ele pula para o topo da cadeia alimentar, e a partir dali ele começa, como nós chamamos, dominar o planeta. E de lá para cá a coisa deu uma complicada. Acontece a Revolução Agrícola mais ou menos uns 10 mil anos atrás, quando toda a humanidade começa a querer o quê? Montar suas fazendas, o seu pasto, e chega então o sentido de propriedade, começam a surgir grandes centros populacionais, começam também a surgir os problemas. Tinha mais gente, precisava de mais gente para trabalhar na agricultura, você põe mais gente para trabalhar na agricultura, você precisa alimentar mais gente, você precisa produzir mais, e começa esse sentido de produção, que nunca mais parou, né? Depois vem a Revolução Científica, mais ou menos no século XVI, a medicina começa a melhorar, o povo começa a viver mais, começa a morrer menos, né? Então, mais ainda, precisa de mais e mais produção. E aí, obviamente, chega depois na Revolução Industrial, que aí degringolou de vez, que o homem decidiu que ele podia pegar petróleo, queimar petróleo e jogar um monte de gás carbônico no ambiente e que nada ia acontecer, né? Decidiu também que ele podia pegar carvão, queimar carvão e jogar um monte de gás carbônico no ambiente e que nada ia acontecer. E isso não é verdade. E outras revoluções que estão acontecendo neste momento na nossa era contemporânea, que é espacial, nuclear, bioengenharia, etc. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na verdade foi isso que aconteceu. A gente poluiu tudo. Isso é fato. Nunca, o planeta tem mais ou menos 5, 6 bilhões de anos, o planeta Terra, desde que foi formado. Nunca uma espécie em tão pouco tempo causou tanto estrago no planeta como o Homo sapiens causou nesses últimos 10 mil anos. E é isso que vem acontecendo. Joga gás carbônico, polui os rios, polui os mares, polui o solo, né? Que a gente acabou de ver aqui, estamos poluindo a nós mesmo, né? É o fim de tudo, será? É o fim do mundo? Primeiro que essa questão fim do mundo pro espírito ela é meio relevante, né? Porque nós não acreditamos no fim, na verdade, nós acreditamos no processo evolutivo, no processo reencarnatório. Então, assim, fim do mundo, né? Quando eu era criança, eu perguntava pro meu pai e pra minha mãe se o mundo ia acabar, porque eu na década de 80 tinha
tinha muito medo de uma bomba nuclear, porque a União Soviética e os Estados Unidos tinham assim, um potencial nuclear para bombardear e para explodir o planeta Terra umas 10 vezes. Então eu tinha muito medo. Então eu perguntava, né? O mundo vai acabar? Vai acabar? E eles falavam, o mundo acaba quando a gente morre. E aí passa uma outra vida, né? Mas não vai acabar. E aí minha pergunta agora, o mundo vai acabar? A resposta é, ninguém sabe exatamente como o planeta em si, o que vai acontecer. Isso, existem projeções, umas muito apocalípticas, que não vai chegar nem a 2050. Nossos filhos falam pra gente, falam, a geração de vocês acabou com o planeta, e agora agora o mundo vai acabar. E eles falam na cara do meu. Será? Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Eu talvez seja um otimista, eu sou um otimista, mas eu vejo de uma forma diferente. Existem atitudes, existem tecnologias, o planeta se adapta. Muita coisa aconteceu nesse planeta. A gente teve dilúvio, a gente teve sei lá quantas eras do gelo, a gente teve queimado, muitas transformações aconteceram nesse planeta. O planeta se adapta. Como que o planeta Terra vai se adaptar para sair daquele cenário de destruição para um cenário novo? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas o que a gente vê é tecnologias, né, a evolução intelectual da humanidade, criando novas tecnologias e novas formas para que o mundo se recupere. Vai dar tempo? Não sei. Ninguém sabe. Não é essa a questão. A questão é o que isso é muito pessoal, porque a reforma é íntima. O que eu, pessoalmente, estou fazendo para sair daqui e vir para cá. Então, eu acho que essa é a grande questão, né? E eu vejo assim, a questão da energia, eu vejo como uma grande revolução que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos. Hoje, numa casa normal, o que acontece? Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, então a minha eletricidade é gerada por uma usina de carvão. Né? A minha não é, porque hoje eu só compro energia sustentável, mas muitas casas ainda na Austrália. By the way, por sinal, a Austrália é um dos piores emissores de gás carbônico per capita do mundo, não em números totais, mas como a população é muito pequena, é só 25 milhões, e como energia que sempre foi baseada na queima de carvão, a Austrália tem um dos piores, per capita, um dos piores emissores de gás carbônico do mundo. Então eu tô lá, tem energia na minha casa, no meu carro eu coloco gasolina que veio de um petróleo que está soltando gás carbônico há centenas de anos no ambiente, e esse é o meu ciclo diário, né? Não, já existe a tecnologia e já tem muita gente fazendo isso, que a sua energia está vindo de um painel solar dentro da sua casa, ou seja, você não está precisando, ou no caso eu compro energia de fontes sustentáveis, certo? Eu tenho meu painelzinho lá, chego de noite em casa, abasteço meu carro com eletricidade, vou trabalhar e tal, e volto para casa, abasteço de novo, acabou a gasolina, acabou o carvão, acabou o gás carbônico. Já existe. Isso vai acontecer nos próximos 20 anos. Já pararam para pensar um mundo sem petróleo? É interessante, no mínimo interessante. E nós estamos caminhando para isso, né? E outras questões também, a questão do excesso de consumo, a questão do tratamento de lixo, que em casa, por exemplo, a gente é sempre uma incógnita, como a gente melhora isso, porque a gente gera um lixo demais, entendeu? A gente gera lixo demais. Então, são questões muito pessoais que nós, no momento que estamos buscando nos melhorar como pessoa, temos que incluir na nossa listinha lá a fazer as questões de como estamos nos relacionando com a natureza e com o planeta. Tem um monte de gente, né? A mídia prefere ficar jogando na cabeça da gente tudo que é ruim. Tem um monte de coisa boa acontecendo já há muitos anos no planeta. Tem um monte de gente tomando atitudes, né, em relação a salvar a natureza ou ajudar a natureza e a conservar a natureza. O Projeto Tamar no Brasil, por exemplo, as tartarugas marinhas estavam praticamente extintas naquela região. O
projeto Tomar salvou e trouxe de volta, e hoje não tem mais nenhum risco de extinção, tirou as tartarugas marinhas do risco de extinção, e tantos outros exemplos que a gente conhece, né? As baleias, quando eu era criança, as baleias estavam desaparecendo, quase desapareceram do planeta, tantas e tantas novas regulamentações foram implantadas por muitos países, e as baleias foram salvas. Então, existem iniciativas, a questão é pessoal. Cada um de nós estamos fazendo para nos melhorarmos em relação a essa relação nossa com a natureza. E o futuro da espécie, né? Essa é a Malala, que vocês devem conhecer, paquistanesa, que ela defende os direitos das meninas muçulmanas poderem estudar, né? Essa aqui é a Grace, que eu adoro essa foto aqui, porque ela tá com uma cara para esse cara aqui, dizendo assim, nós não vamos mais engolir o que vocês têm para dizer. Essa aqui é a Greta, uma menina de 19 anos, uma sueca de 19 anos, quando ela tinha 16 anos, ela foi na ONU. Primeiro, com 13 anos de idade, ela fez a casa dela ficar toda sustentável, deixou os pais dela quase loucos, ela é sueca, deixou os pais dela loucos. Depois disso, ela foi na ONU, ela foi convidada para ir na ONU, para dar um discurso na ONU em relação às mudanças climáticas, né? E ela tem aquela famosa frase, né? How you dare, né? Como você se atreve, que ela falou lá na ONU, na frente de todos aqueles líderes mundiais. Eu acredito nesse futuro. Se vai dar tempo, se não vai dar tempo, se vai explodir, se não vai explodir, eu acho que nós espíritas devíamos sair fora desse tipo de discussão e sim focar na discussão do que realmente vai fazer diferença para nós, como pessoa, no nosso processo evolutivo durante essa época encarnatória que estamos aqui. É individual. Consumo de carne, por exemplo, é super agressivo para o meio ambiente. Essas fazendas todas, um dos maiores motivos de desmatamento do planeta é carne. Eu como carne, eu ainda como muito menos do que eu comia há 10 anos atrás. Minha filha não come. Para ela, simplesmente não come, pronto, acabou, entendeu? Eu ainda não estou ainda não cheguei nessa fase. Talvez um dia eu chegue nessa encarnação, eu não sei ainda. Aos poucos eu consigo diminuir, mas eu conheço muita gente aqui que não come carne, talvez a grande maioria. Nessa sala não coma carne, mas é outro tema, né? É outro tema, o que eu estou ingerindo, né? E de novo, então significa que para ser espírito, para evoluir, tem que parar de comer carne. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é reavalie os seus conceitos, né? E analise, é uma análise íntima. Ninguém pode fazer para você. Ninguém pode julgar. Come carne, ninguém pode julgar, né? Isso é íntimo de cada um, né? Para terminar, tem uma... Nossa, deu certinho. Eu assisto uma série muito legal chamada The Chosen, né, o Escolhido, que é da vida de Jesus e conta a vida de Jesus de uma forma tão humana, mas tão humana, sabe? Um Jesus que dança, um Jesus que canta, que se relaciona com... É uma coisa tão humana que é muito legal. Se você tiver a oportunidade de assistir, não tem em nenhum canal, tem que entrar mesmo lá no site The Chosen e assistir no computador ou no celular. E eu estava reassistindo essa semana porque eles estão demorando demais para lançar a temporada 3, eu resolvi começar a assistir a temporada 1 de novo. Eu estava assistindo essa semana, logo nos primeiros episódios, Jesus começa sua vida pública e ele vai se encontrar com Pedro. Simão, na época ainda Simão, não era Pedro ainda. Simão estava com vários problemas, ele estava devendo para o Império Romano, e o Império Romano falou para ele que ou ele pagava taxa naquele dia ou ele ia preso. Ele fica desesperado, ele pega o irmão dele, André, e os dois amigos, que é João e Tiago, que depois também vieram a ser apóstolos de Jesus, saem os quatro e passam os quatro lá no rio em Cafarnaum, tentando achar peixe, porque ou ele pega o peixe aquela noite, ou na manhã seguinte ele é preso pelo Império Romano. E, obviamente que ele passa a noite inteira lá e não pega absolutamente nada, nenhum peixe, né? Fica um barco lá do outro, eles ficam jogando a rede ali a noite inteira e não pega nada. Quando eles voltam já, Simão totalmente desacreditado, já falando pro André, cuida da minha esposa, porque eu vou pra cadeia e não sei quando eu vou sair, né? Eles estão chegando na margem e Jesus está na margem
conversando com alguns transeuntes, né, que estavam passando por ali. Então Jesus está pregando as parábolas dele e tal. André já tinha visto Jesus e André falou: Simão, esse é o cara que eu te falei, ele fala umas coisas muito boas, tal. É o Messias. Simão, o que é o Messias? Vamos ser preso, você está falando do Messias. E aí Jesus pede para subir no barco. E Simão só olha para ele assim e fala: sobe, meu amigo, pode subir. Então Jesus sobe no barco, termina a pregação dele. E ele fala para Pedro, pode pescar agora. Ele falou: não pode pescar, estou aqui a noite inteira, eu não peguei nada. Nós 4 aqui a noite inteira, eu não peguei nada. Não, pode pescar. Aí Pedro: eu não vou pescar. Aí Simão falou: não vou pescar não. Ele falou: Pedro, Simão, de que lado você está jogando a rede? Desse lado aqui, ó, que eu junto com o João e Tiago aqui. Aí Jesus fala: joga a rede do outro lado. Obviamente que Simão, né? Esse cara tá louco. Tá bom, vou jogar. Aí ele e André jogam a rede do outro lado, e todo mundo já sabe o fim da história, né? Eles pegam tanto peixe lá que não conseguem trazer, quase afundam o barco, né? Quase não conseguem trazer para o barco. E aí a moral da história, que eu tô contando essa historinha toda, o final é feliz, porque depois Simão e André e João e Tiago se juntam e viram 4 dos 12 apóstolos de Jesus. Mas o motivo que eu tô contando tudo isso é que às vezes a gente precisa olhar do outro lado do barco. Tem peixe do outro lado do barco. A gente está olhando muito aqui, não sai nada de peixe aqui, pelo contrário, só tem problema. Tenta jogar a rede do outro lado um pouco, que vai ter peixe lá. Ou não, mas quem sabe. Né? Então é isso, gente. É isso que eu tinha hoje. Desculpa, acabou sendo um pouco corrido, mas é o que eu tinha para falar para vocês. E agora, para encerrar, eu gostaria de pedir, de fazer um exercíciozinho. Eu queria pedir para que todos fechassem os olhos e pensassem em um momento de contato com a natureza. Seja numa praia, seja num pôr do sol, seja num jardim, seja no seu jardim, seja com um animalzinho seu preferido. Um momento que te traga conexão. Conexão. E fica lá, fica neste momento, fica nesse lugar. Fica nesse lugar em pensamento. E ainda neste lugar nós vamos começar a transmitir amor e a vibrar amor. Primeiramente para todo o planeta, para todos os reinos do planeta. Para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino hominal. E vamos também mandar as nossas vibrações para todos os países, principalmente os países que se encontram em guerra, onde tem gente sofrendo. Os países ainda atingidos pela fome, atingidos pela miséria, com tanto recurso disponível nesse planeta. Os países que sofreram catástrofes naturais. E aí, chegando mais próximo, vamos vibrar pelo Brasil, nosso país de origem, ou outros países de origem do qual tenhamos vindo. Vibrar pela nossa Austrália, que nos acolhe de braços abertos. Vibrar pela nossa família, pela nossa casa, mandar muito amor. Finalmente vibrar por nós mesmos. Neste local lindo que escolhemos, nesse momento de conexão com a natureza, vibrar por nós mesmos e agradecer a oportunidade de mais uma vez poder estar em contato com a espiritualidade e receber a iluminação e a inspiração de nossos mentores espirituais e pedir que nos acompanhem pelo resto da semana. E que assim seja. Graças a Deus.